Olá, estudantes da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de aprofundamento curricular do novo ensino médio. Hashtag se liga na mídia para vocês. Nossa aula do Laboratório de Produção Jornalística. Agora na penúltima atividade aí do semestre da unidade curricular, tá? Aí para vocês a aula Laboratório de Produção Jornalística, atividade 4, e essa é a aula de introdução. Então nós chegamos na atividade 4, que é a penúltima aula da unidade curricular, e agora, nessas duas últimas atividades, atividade 4 e 5, a proposta é que vocês trabalhem agora um jornalismo comunitário. Então, é produção, é protagonismo total do estudante para produzir no jornal comunitário. O que a gente vai fazer aqui então, professor? A gente vai produzir o jornal comunitário? Infelizmente é que a gente não consegue fazer essa atividade mais dinâmica, né? Então o que a gente vai trazer? Vai trazer bastante subsídio, bastante informação, a gente vai adentrar aí em temas e elementos que podem colaborar aí com o trabalho de vocês, que é pesquisa, né? Curadoria, você vai fazer pesquisa, curadoria, você vai poder fazer suas anotações e já programar como que vai ser o seu jornal comunitário, né? Pensar no texto, no suporte. Então tudo isso a gente vai auxiliar aqui, trazendo bastante informações, convidados, bastantes informações, convidados e muita coisa boa para vocês. Então aproveitem essa atividade 4 porque ela vai ser bem legal. Hoje, né, como a introdução, o conteúdo de hoje eu vou pôr na tela para vocês, olha só. Jornalismo comunitário, então a gente vai entrar novamente nesse tema de jornalismo comunitário, né, entender como é que funciona esse tipo de jornalismo. Agência mural é um exemplo que a gente tem, né? As temáticas do entorno dos estudantes, reflexão e debate e suportes de veiculação. Então, tudo isso aí. Como o estudante vai fazer um jornal comunitário, ele tem que pensar no quê? O que é pertinente, o que é importante, o que é necessário que esteja presente nos jornais comunitários. Pensando que o jornal comunitário, ele faz aí uma antítese quase do jornal hegemônico. Eu digo antítese porque o jornal comunitário, ele realmente vai tratar de temas que às vezes não aparecem no jornal hegemônico, né? E ele trata esse tema, mesmo quando aparece no jornal hegemônico, ele vai tratar esse tema numa abordagem totalmente mais íntima, mais pessoal, né? Então a gente vai ter ali questões relacionadas à comunidade, de tratar de forma mais ampla, né? Então o jornal comunitário, ele tem essa característica que é super importante. E aí os estudantes vão ter que pensar no quê? Para tratar de jornal comunitário, pensar nos temas que estão no entorno dele, né? A maioria dos estudantes aí vive nas periferias, né? Mesmo que não seja periferia, mas a sua comunidade no geral tem alguns temas ou alguns assuntos que são próprios, pertinentes daquele lugar e que fazem parte dessa cultura. Então é importante que o estudante se aproprie desses temas, né? Se envolva mais com isso, com conversas, com entrevistas, com pesquisas, para poder ter bastante material para montar o seu jornal. E além disso, fazer muita reflexão, debate sobre isso, então na sala de aula, nos grupos, tudo isso a gente vai propor aqui, tá? Pensar também nos suportes de veiculação. O que é o suporte de veiculação? A gente vai tratar aqui também. Então vamos adiantando aqui para não dar muito spoiler, porque aí durante a aula a gente vai tratar com mais minuciosidade. Para começar, a gente vai desenvolver aqui o conceito do que é o jornalismo comunitário. Vamos pôr aí na tela, começa com um texto, tá? O jornalismo comunitário é a especialização da profissão jornalística nos fatos que ocorrem dentro de uma comunidade. Olha só, é a especialização da profissão jornalística, ou seja, do que é o jornalista, mas focado nos fatos que ocorrem dentro de uma comunidade. Pode ser bairro, vila, vilarejo, aldeia, povoado, distrito, concelho, município, favela, etc. Então, toda essa nomenclatura. Ou que sejam de interesse para os moradores desta região. Também se define como o jornalismo praticado por membros de uma comunidade, por exemplo, no caso de jornais e rádios produzidos por moradores de uma favela. Então presta atenção, o jornalismo comunitário ele pode ter duas vertentes aí. Ele pode ser um jornalismo praticado por pessoas que não são da comunidade, mas que têm vistas voltadas para as questões da comunidade. Então, de repente, a empresa, o veículo jornalístico, ele não faz parte daquela comunidade, de repente são pessoas que não moram ali, né? Mas que se
propuseram a fazer um jornalismo com vistas para as questões dessa comunidade. Então, a gente pode chamar isso de jornalismo comunitário. Porém, o mais comum é que o jornalismo comunitário, nesse caso, seja feito por pessoas que moram na própria comunidade, né? Então, pode ser até que não sejam jornalistas, né? Sejam pessoas que realmente têm só o interesse de fazer com que as questões que estão em volta dela possuam, assim, uma amplificação, que dê voz a essas questões, né? Para que elas sejam amplificadas e sejam divulgadas. E é o jornalismo comunitário mais comum, mas sempre com essa vista, né? O jornalismo comunitário, ele tem uma visão de ser o oposto do que se faz o hegemônico, que o hegemônico trata de uma forma mais geral, ele trata, às vezes, sem se detalhar, né, sem se ater mais aos detalhes, de uma forma um pouquinho mais impessoal. Já o jornal comunitário, não, ele vai tentar ser bem pessoal, tentar ser bem mais próximo e detalhar as questões que são mais pertinentes ao ambiente de onde ele está partindo, né? Não trazer assuntos que não têm muito a ver com essa população, com esse contexto. Muito legal. Para começar, então, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe um vídeo aqui importante de um blog, né? Um jornal comunitário chamado Voz da Comunidade, e eles vão falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Todo mundo sabe que a grande mídia não costuma ajudar a solucionar com frequência os problemas sociais das comunidades. A maioria só se atenta quando o assunto é de grande repercussão, como em casos de violência e mortes. Sendo assim, surge o jornalismo comunitário, uma especialização da profissão jornalística que visa dar força e voz na resolução das maiores necessidades da periferia. O jornalismo comunitário pode ser feito de diversas maneiras, como, por exemplo, jornais, sites e rádio. Hoje em dia, uma das principais e mais utilizadas formas de transmitir informações da favela são as redes sociais, que através de páginas e grupos cobram soluções e informam moradores ou aqueles que têm interesse em assuntos internos relacionados à comunidade. Jornalismo comunitário é tratar a notícia a partir da perspectiva da favela, é colocar a voz da comunidade em primeira pessoa. Jornalismo comunitário é cobrar e fazer valer as nossas demandas e direitos, é inspirar e ser inspirado pelas nossas incontáveis histórias incríveis e positivas. Jornalismo comunitário é correria, é trabalho, é sacrifício, mas jornalismo comunitário é amor, é missão, é compromisso. A comunicação comunitária informa e prioriza aqueles que realmente fazem a roda da cidade girar. E além disso, ela é uma ferramenta muito importante para poder tirar o estigma de que dentro da favela apenas tem violência e precariedade. Ela mostra que ali é um território potente, que tem arte, cultura, educação e empreendedorismo. Comunicação comunitária é resistência, é força, é brilho nos olhos, é a força de vontade, é colocar a cara a tapa e, como o nome já diz, é comunitário. É interessantíssimo. Até gostei dessa pausa aí mostrando o fundo, né, do Voz da Comunidade. Você percebe como que esse é uma manifestação de alguém que faz parte do jornalismo comunitário, né? É uma manifestação de empoderamento, né? Mostrar no tom da voz mesmo que ali existe um trabalho muito relacionado à luta, né? Por que se relaciona à luta? Então vamos lá. É como se a pessoa, né, que está ali trabalhando na linha de frente do jornalismo comunitário tratasse isso como uma missão, como eles mesmos disseram. Fazer valer a voz de quem nunca teve voz, né? Trazer à luz problemas que parece que não existem, né? Ou quando existem, parece que são meio que normalizados. Então, você vê como que o rapaz ali fala que é o jornalismo comunitário, é tratar da perspectiva da favela, é colocar a voz dos mais miseráveis ou daqueles que não são tão apercebidos em primeira pessoa, né? Então, dar espaço para quem nunca teve espaço. Eu acho que essa definição é bem legal, por isso que eu trouxe para a aula. O Voz da Comunidade é um blog, é uma empresa jornalística, né? Não é uma empresa, né? É um grupo jornalístico muito legal e muito ativo. Vale a pena conferir na internet, tá? Os estudantes podem achar aí os links no material. Muito bom.
Aí eu tenho aqui agora um outro material que é tirado do Jornal da USP, que é um material que a gente usa muito, né? Um site que a gente usa muito, tem muito material bom. E aqui a gente vai trazer um pouquinho de uma experiência de um jornalismo comunitário naquele viés que eu falei, né? Voltado mais para a questão de quem faz valer a voz do outro, mas necessariamente não precisa estar lá dentro, não é que nem a voz da comunidade. Eu vou fazer uma leitura aqui e a gente vai ouvir o podcast também. Vamos lá. Uma das experiências jornalísticas mais importantes deste século. A afirmação de Carlos Eduardo Lins da Silva tem a ver com os 10 anos de existência da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que colabora para que haja mais diversidade dentro das redações. A Agência Mural de Jornalismo das Periferias, definida por Carlos Eduardo Lins da Silva como uma das experiências mais interessantes de jornalismo que temos neste século, acaba de completar 10 anos. Iniciada em formato de blog e transformada em agência em 2017, o veículo trabalha acoplado, né, à Folha de São Paulo, o que ainda, de acordo com especialistas, gera uma situação ganha-ganha. A Mural acaba sendo vista por mais pessoas e o noticiário da Folha é enriquecido com materiais que não estariam lá normalmente. A comunidade ganha porque tem suas demandas veiculadas. E a sociedade ganha porque a diversidade das informações da periferia é importante para que haja compreensão completa da realidade de uma grande metrópole como São Paulo e mesmo do Brasil. Para não ficar nas minhas palavras também, vamos ouvir um podcast. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias acaba de completar 10 anos de história. Qual a importância de iniciativas como essa para o jornalismo brasileiro? A Agência Mural é uma das experiências mais interessantes de jornalismo que nós temos tido neste século. Ela começou, como você disse, há 10 anos na forma de blog. E era um blog que já tinha uma parceria com o jornal Folha de São Paulo. O blog era hospedado pela Folha. E essa parceria entre a Folha e o blog Mural, depois Agência Mural, desde 2017, que se chama Agência Mural de Notícias da Periferia, deu ao conteúdo da Agência Mural uma exposição muito maior do que teria se não estivesse abrigada num veículo da chamada grande imprensa ou imprensa tradicional, ou como se queira chamar. Isso mostra como é possível haver uma conjunção de esforços entre fórmulas alternativas de produção de jornalismo e as formas mais consagradas, como é o jornal diário de notícias. Essa é uma típica situação ganha-ganha, porque os noticiários do Jornal Mural são vistos por mais pessoas. O noticiário da Folha de São Paulo é enriquecido com notícias que normalmente não seriam cobertas pelo jornal. O público das periferias ganha porque tem as suas demandas veiculadas em grande escala. E a sociedade em geral ganha, porque a diversidade das informações que vêm das periferias é muito importante para que se tenha uma compreensão mais completa da realidade, por exemplo, de uma grande metrópole, como é o caso de São Paulo ou do próprio país. E o sucesso da Agência Mural de Jornalismo das Periferias é inegável. É uma coisa realmente entusiasmante, inclusive porque as pessoas que lá trabalham são pessoas que nasceram e vivem nas periferias e conhecem aquela realidade de uma forma muito mais detalhada e muito mais correta do que se repórteres que não são de lá fossem fazer as suas reportagens naqueles bairros. A gente já falou em outras colunas, professor, sobre a falta de representatividade nas redações, de modo geral, nas redações dos grandes jornais. Iniciativas como essa podem ser replicadas para aumentar esse tipo de representatividade e minimizar esse problema? Eu espero que sim. Veja que, apesar de todos os elogios que eu estou fazendo aqui à Folha e à Agência Mural, na verdade, os repórteres, os editores da Agência Mural, eles não fazem parte da redação da Folha de São Paulo. É como uma agência de notícias mesmo, é como a Folha receber as notícias preparadas pela France Press, ou pela UPI, ou outra agência Reuters ou outras.
O ideal, de fato, seria, além desse tipo de iniciativa, que por si só já é, como eu disse, bastante louvável, seria que as redações contassem com mais diversidade demográfica nos seus quadros, mais mulheres, mais pessoas não brancas, mais pessoas de classes sociais distintas, mas há um longo caminho pela frente. O simples fato de haver agência mural, o simples fato de nós estarmos conversando sobre isso aqui agora na Rádio USP, mostra que algo está acontecendo no Brasil. E esse algo é bastante positivo. Há 20 anos, 30 anos, esses assuntos seriam nem imagináveis. Ninguém pensaria na possibilidade de uma coisa como a agência mural 30 anos atrás, ou quando eu comecei no jornalismo, quase 50 anos atrás. Então, o jornalismo, embora seja uma instituição conservadora, bastante conservadora, ele também está se movendo, porque os tempos são de mudança e ninguém pode ficar imune a essas mudanças. Por isso, os 10 anos da Agência Mural devem ser realmente celebrados com muito prazer por todos que se interessam pelo jornalismo no Brasil. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Muito bom. E essa experiência da Agência Mural é realmente louvável, né? Quando a gente vê que é um passo que se dá, né, dentro da mídia hegemônica para trazer pelo menos um pouco de luz sobre o que se faz nas comunidades. Então, esse jornalismo, como o próprio professor disse, não é feito por repórteres ou jornalistas da Folha, mas a Folha acabou acolhendo, né, esse material da agência para divulgar dentro do seu jornal. Então, isso é realmente sensacional. É pouco ainda pelo que precisamos, mas realmente é um passo bem legal dado. E aí acaba que traz luz para as questões da comunidade num veículo que tem uma ampla cobertura, né, divulgação. Muito legal. E aí vamos partindo agora. Então, o que nós trouxemos até agora? Tudo sobre o jornal comunitário, jornalismo comunitário. O que o estudante precisa saber sobre o jornalismo comunitário? Tudo? Não, tudo não. Nós trouxemos aí alguns conceitos, trouxemos aí vozes de pessoas especialistas falando sobre experiências que já dão certo e diversas possibilidades. É lógico que ao preparar essas aulas eu me deparei com diversas outras experiências que estão acontecendo e aos poucos a gente vai colocando aqui nas aulas para os estudantes conseguir perceber como é que funciona essa questão do jornalismo comunitário aí por São Paulo, no Brasil todo, né? Eu trouxe aí a questão da Voz da Comunidade, que traz aí uma ampla cobertura da comunidade carioca, né? Já trouxe aqui o Real or Not, então tem vários blogs e jornais que já estão funcionando e tudo isso vai ser trazido aqui na medida do possível nas nossas aulas, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre temática, né? Porque além do jornalismo comunitário, quais são as temáticas que estão no nosso entorno que a gente pode tratar? Então vamos ver um pouquinho sobre temáticas possíveis. Olha só. Uma das coisas que se fala muito nas comunidades é a falta de lazer, né? Às vezes existe o espaço, mas não existe equipamento, às vezes não existe nem o espaço, nem o equipamento, né? E aí as crianças, principalmente os adolescentes, eles ficam meio sem ter o que fazer, né? Sem ter espaços para praticar esportes, ou brincar, ou fazer qualquer outra coisa para ficar mais à vontade, o que faz parte também, né, da educação, né? Porque a educação não está só no letramento, está em todo o comportamento que a gente tem como cidadão, como ser humano, como ser pensante, né? Então, falta de lazer é uma das temáticas que realmente aparece sempre nos debates quando a gente está falando dos problemas ou das lacunas aí existentes nas comunidades. Vamos a essa temática aí, que é a temática possível, porque o estudante pode escolher para tratar. Vamos à tela. Olha só, crianças brincam no meio do lixo por falta de área de lazer na Travessa Sonora. Então, pegamos uma foto aí também do Voz da Comunidades. Agradecer o pessoal do Voz da Comunidades que liberou, né, esse material para a gente. Então, a gente vê nessa imagem crianças, possivelmente ali numa comunidade, né, porque a gente vê ao fundo as casas, né, típica construção de comunidades, né, de favelas. E
Vemos aí que nessa parte parece um terreno baldio e um colchão, né, estendido, e as crianças fazendo disso uma brincadeira, né, um escorregador possivelmente, um lugar para virar cambalhota, sei lá. E aí virou como se fosse um lazer, mas não é o lazer adequado, né? Então vamos ler o texto. 3 gerações brincando no meio de lixos pedem praça para diversão. Desde 1979, quando nasceu a operadora de caixa e manicure, nas horas vagas, Júlia Borges, existe a esperança de ter uma área de lazer na região da Travessa Sonora. Centenas de crianças de muitas gerações passaram pela mesma situação que vivem hoje os filhos de Júlia. Então, é uma coisa lamentável. Tudo isso vai interferir no processo de criação do ser humano, né? De formação, né? Do ser humano, porque a criança, essa etapa é muito importante, né? Então, como eu falei, não é só o letramento, tudo isso faz parte da formação do ser humano, principalmente o lazer e os conhecimentos. Então, se você não tem esse espaço de lazer, se você tem essa deficiência aí durante essa fase da sua vida, obviamente isso vai interferir na sua formação como pessoa e alguma coisa vai ter que ser corrigida mais para frente. Pode trazer problemas que talvez não possam ser corrigidos. E a gente já sabe como isso acaba na maioria das vezes, né? Então, é um dos temas muito bons que os estudantes podem escolher, a falta de lazer nas periferias. Vamos à próxima temática possível? Vamos lá. EPA, Encontro Periférico de Artes, chega à sua 5ª edição em Salvador. Uma foto fornecida aí pela Agência Nacional das Favelas, Agência de Notícia das Favelas, desculpa, né? Falando sobre esse evento de arte, né? Que é o EPA. E aí a gente vê aí na imagem que parece ser aí uma performance de dança, né? Com ginástica e tal. Então, bem legal. Vamos ler aí, ó. Com o objetivo de valorização e difusão de manifestações populares, da arte negra e da periferia, o EPA, que é o Encontro Periférico de Artes, está na sua 5ª edição. O EPA apresenta uma programação diversificada e ampla, consolidando-se como uma plataforma de pluralidade artística, promovendo mostras de espetáculos, oficinas, rodas de conversa, exposições, performances e tendo como destaque a Batalha do Pagode Baiano. Coisa boa. Qual é a visão que a gente tem agora? É uma temática possível? O que a gente tem que perceber? Então existe coisa boa na periferia. Então a gente tem que fazer uma reflexão aqui, que algumas coisas que acontecem na periferia acontecem por espontaneidade, acontecem por levantamento de órgãos ou de, como que a gente poderia dizer aqui, né? Entidades dentro da própria periferia que acabam assumindo esse papel social que deveria ser da política pública, né? Então, é louvável? Mas você verifica que são alternativas que são criadas a partir da deficiência. Então, falta o lazer, a própria periferia se movimenta para poder criar alternativas. E essa é uma alternativa muito louvável, mas poderia ter um pouquinho mais de apoio. Se tivesse o apoio, talvez pudesse ser algo mais plural e algo mais oficial em outras regiões, né? Que pudesse atender a mais pessoas, mas já é alguma coisa que a gente pode ficar feliz sobre, né? Porque, de repente, se você vê que há alternativas que a própria comunidade cria, através de ONGs, né? Ou outras instituições que acabam facilitando esse processo. Muito bom. Mais uma temática possível, vamos lá. Nós por Nós no Cinema, Projetos Favela Doc 3.0, realiza mostra de cinema Memórias Faveladas. E aí a gente vê na imagem que pessoas estão agrupadas ali assistindo a um filme ou a uma mostra de cinema, né, num telão. E ao fundo a gente percebe que tratar-se de uma comunidade também, né? A comunidade que a gente fala que é a favela, né? Esta matéria faz parte de uma série gerada por uma parceria da Real Not com o Núcleo de Estudos Críticos em Linguagem, Educação e Sociedade da UFF, para produzir matérias que serão utilizadas como recursos pedagógicos em escolas públicas de Niterói. O Favela Doc acontece desde 2014, oferecendo aulas práticas e teóricas sobre técnicas de filmagem, edição, montagem, captação de som, entrevista e enquadramento, capacitando moradores de favela a trabalhar com o audiovisual. Olha que coisa interessante. Perceba que também é mais uma interferência aí de instituições, ONGs,
possibilitando aí alternativas, né, de cultura, de lazer, de ensinamento, de técnicas aí profissionais para os moradores da comunidade, que isso com certeza não é oficial, não é uma política pública. Então você percebe que a própria comunidade ela vai criando alternativas e o estudante pode tratar de sistemas, né, verificar como que a comunidade se mobiliza, né, algumas pessoas, personagens, instituições se mobilizam para criar alternativas que furem essa bolha desse natural aí que vai se criando de que não existe nada para os moradores da periferia. Outra temática possível, nosso tempo está bem adiantado, mas vamos passar por essa aqui, ó. A gente pode falar também sobre o racismo estrutural, que isso aí é uma coisa que é bem óbvia, né, que ao tempo todo se discute e a mídia hegemônica cobre, né, com abordagens talvez não tão profundas, mas acabam cobrindo e aparece o tempo todo na TV, né, de formas às vezes que não são muito legais, mas aparece. O racismo estrutural aos olhos da favela, a Maré fala, e olha que legal, aos olhos da favela, ou seja, é a própria favela falando do racismo estrutural e não alguém de fora falando, né? Há mais de 1000 favelas na cidade do Rio de Janeiro que, desde seu surgimento há mais de 100 anos, sobrevivem sem direito à cidadania, educação, saúde, moradia, cultura e memória. São as favelas e as periferias que sofrem com a criminalização da pobreza, a negligência do Estado em vários campos e tantas outras violações de direitos, assim como com as operações policiais que frequentemente terminam em mortes de moradores e em traumas e transtornos de saúde mental para os sobreviventes dessa política de morte. Situações como essas não são por acaso, afinal a maioria da população que habita esses territórios é negra e parda. E aí na foto a gente vê várias manifestações, né? Faixa "Parem de nos matar", a imagem de um policial, documentos sendo assinados que pode ser um abaixo-assinado, né? Uma imagem de passos em vermelho que simboliza o sangue. E ali parece a bandeira do Congo, pode ser relacionado ao assassinato do Moise, né? Pessoas negras ao fundo e a favela ali sendo demonstrada na imagem mais à direita abaixo. Então, é outra temática possível, porque o próprio morador, o próprio estudante que mora nas periferias convive com isso, né? Mesmo a gente está falando do Rio de Janeiro, mas em São Paulo também acontece. Então, talvez tratar como que a gente pode resolver essa problemática, né? Porque a periferia ela precisa ser vista com um olhar mais humano, é preciso dar atenção ao jovem negro da periferia, ao pobre da periferia, então ter um olhar assim menos agressivo, né? Então é uma temática também que o estudante pode escolher, tá? E tudo isso aí vai fazer o quê? Vai trazer a reflexão e o debate. Os estudantes vão se agrupar, né? E começar a pensar em quais temáticas fazem mais sentido para a localidade dele. Por exemplo, eu dei algumas dicas de temáticas, mas existem diversas outras, né? Qual que faz mais sentido para a minha localidade, para onde eu moro, para onde eu estudo, né? Para o local que eu convivo. E pensar qual é essa temática, de que forma eu quero traduzir isso, pensando num texto jornalístico, né? É uma reportagem, é uma notícia, é um artigo de opinião, é um texto visual, né? Os quadrinhos, charge e tal, o que pensar. E pensar também, pode voltar na tela para eles, porque essa parte é importante, ó. Como eu vou veicular isso daí, né? Que é o suporte, podcast, blog, vlogs, revista digital, jornais impressos, fazer rodas de conversas e debater bastante sobre esses temas para poder ajudar a criar os seus textos, porque é o trabalho da atividade 4 e 5, tá? Os suportes que a gente tem aí, então, que eu trouxe para vocês, são esses que vocês estão vendo na tela, são os possíveis, mas pode pensar em outros, tá? Mas são os que a gente está dando aí algumas dicas, a gente vai falar muito sobre isso durante o percurso. E trouxe também links para saber mais, né, que vocês podem acessar para poder ter ideia mais profunda aí sobre todos os temas que a gente tratou durante a aula. Estamos chegando no final, gente, vamos ver agora que é isso, a orientação final para os estudantes de como aproveitar melhor o seu material e não se esquecer que a gente sempre coloca uma tarefinha lá para vocês no sistema referente a essa aula. Tá ok? Obrigado por estarem aqui assistindo a esse vídeo, né? E não esqueça de avaliar a nossa aula e aproveitem bastante o assunto que a gente vai trazer durante essa atividade 4. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.